Sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. E no programa de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo pós-pandemia. Nós sabemos que os principais setores da economia que foram afetados foram o setor de restaurante, prestação de serviço, shows, show business. E para falar dessa retomada pós-pandemia, nós estamos aqui falando hoje com Rafael de Souza Ferreira, que é o Rafael Chuletão, proprietário do nosso querido restaurante Chuletão do Tatão. Um prazer, Fred, é um prazer estar aqui, prazer pelo receber o seu convite, né? A gente prontamente atendeu para a gente poder bater esse papo. Tenho certeza que vai ser muito bacana aqui com você. Pô, muito obrigado, Rafael. A gente sabe que você é um cara ocupado, então a gente quer agradecer esse tempo que você disponibilizou pra gente aqui. Mas fala pra gente, Rafael, um pouquinho do restaurante, né? Como que começou o restaurante? A gente sabe que a Chuleta do Tatão é um dos restaurantes mais tradicionais da nossa região aqui, né? Então, fala um pouquinho sobre como começou. Então, Fred, nosso restaurante, ele existe, né? Ele foi construído, inaugurado em 1978. Só que ainda não era sob a administração do meu pai, né? Sim. Mas ele, a partir de 2005, meu pai assumiu ali, né? Nossa família, então a gente está 17 anos já sob nossa administração, e a gente vem trabalhando dia após dia, né, para poder manter a tradição de qualidade, né, de bom atendimento, que é uma das nossas marcas, atendimento, qualidade. Sim. Nos tempos de hoje. Vamos falar da qualidade dos produtos. Você dos produtos também? Qual é a especialidade da casa? Chuletão é carne, né? A nossa especialidade que a gente tem é a nossa chuleta, nossa famosa chuleta, né, que é bem conhecida na nossa região. Mas a gente trabalha também com outros pratos, além da chuleta. Trabalha com picanha bovina, picanha suína, tem o filé mignon e alguns pratos em peixe, que muita gente acha que nós não trabalhamos com peixe, só carne, mas não, temos peixe também. Trabalho com muqueca, frito, aí eu tenho traíra, tilápia, cascudo, são um dos nossos pratos principais ali. Além do self-service, né? Sim. A gente tem o nosso self-service que a gente atende no dia a dia, os caminhoneiros, viajantes que estão sempre passando. Funciona ali. de que dia, de que horas a que horas? Hoje funcionava, né, todos os dias de 8h30 da manhã até meia-noite, mas devido à pandemia, né, a gente parou de funcionar durante a noite, ainda não retomamos, então nosso horário hoje de funcionamento é de 8h30 da manhã às 4 da tarde, todos os dias, de domingo a domingo. Para almoço. Para almoço. Tá certo. E como é que foi, Rafael, enfrentar assim esses 2 anos de pandemia? Porque a gente sabe que muita gente não conseguiu superar, né? Muita gente quebrou, muita gente fechou. Né? Mas vocês se mantiveram firmes no mercado. Sim, fala um pouquinho pra gente Olha, a gente passou dessa resiliência. A gente passou um momento difícil, passamos de momentos difíceis, né? Porque um dos setores mais atingidos, né, como você disse, foi shows, hotelaria, né, de restaurantes, que são os comércios que são supérfluos. Às vezes a pessoa acha, comércio de comida tá. Não, o comércio de comida também sofreu muito na pandemia, porque a gente foi obrigado a um determinado período parar. Aqui em Itaperuna, né, o antigo governo, ele segurou o Ministério Público, né, e manteve os comércios abertos, que ainda deu para dar uma respirada. Mas a gente estava aberto, mas também não tinha cliente, então o nosso movimento caiu em 80%. Então foi difícil a gente passar pela pandemia, a gente teve que abrir mão, né, dos nossos colaboradores. A gente iniciou a pandemia, a gente tinha 15 colaboradores com a gente. E a gente teve que, logo no início, a gente teve que demitir todos. Demitimos todos os funcionários, demos baixo na carteira, fizemos todos os acertos, né? Passamos algumas dificuldades financeiras, porque você tem que ressarcir todo mundo, se não avisado, então foram 15, né? E a gente foi controlando, a gente demitiu, deu baixa, eles entraram no seguro, mas a gente contratou em forma de diária os 15, né? Então, trabalhava 3 dias um, 3 dias outro, 3 dias um, 3 dias outro, até para poder ajudar, né? A gente já não tinha mais o contingente completo, o horário também já não era mais o mesmo. Então, a gente teve que fazer alguns malabarismos, né, para poder manter a casa funcionando. E a gente teve ainda a nossa sorte, né, que alguns empreendedores não tiveram, é que a gente não paga aluguel, o ponto é nosso. Porque eu acredito que se a gente estivesse pagando aluguel, a gente não suportaria passar por essa pandemia. Né? Então foi momentos difíceis, não só para a gente, mas para todo o mundo, né? Não só os brasileiros, não só os itaperunenses.
sofreram com a pandemia, mas graças a Deus hoje a gente já começa a trilhar novos caminhos, né? Perfeito. Vocês tiveram que se readequar de alguma maneira, modificar cardápio, modificar formas de trabalho para poder se adequar? Não, então, o nosso à la carte, por exemplo, no período máximo da pandemia, caiu muito. Então, o que segurou a gente ali foi esse prato que é o self-service, que ali na beira da estrada que a gente trabalha, a gente tem dois públicos, né? Tem o público da família, que vem com sua família para comer a chuleta, né? E tem o público dos trabalhadores, que são caminhoneiros, vendedores, que estão dia a dia passando na estrada, isso daí. É uma galera que nos sustentou, que segurou a casa naqueles momentos difíceis, né? Porque o caminhoneiro não parou, abastecendo o país, né? É uma classe também que a gente deve muito, é a classe caminhoneira. Então, graças a Deus, a gente atravessou ali junto com os caminhoneiros ali, do dia a dia, que é o nosso segundo cargo, né? Que é o self-service, que sustenta a gente ali. Então, foi uma forma de adequação além do delivery, né? Sim, justamente sobre isso que eu ia te perguntar agora. Junto com a pandemia, cresceu muito o delivery, né? O serviço de delivery de motoboys. Como é que foi essa situação para você? Você já trabalhava com delivery ou começou durante a pandemia? Isso, a gente já tinha um delivery, né? A gente trabalhava à noite com pizzas e lanches também. Então a gente fazia muita entrega de pizza e lanche e, consequentemente, a quentinha ali na nossa região, né? Em Venâncio, Laje do Muriaé, que a gente já atendia também com quentinhas e todos os outros nossos pratos. No caso, você... Porém, não era tão quente como ficou, né? Sim. Hoje as pessoas, elas não é que acostumaram, né? Mas descobriram a facilidade do delivery, né? Descobriram a facilidade, né? O cômodo, né? De você receber no seu lar o seu alimento. Então melhorou muito também esse tipo de serviço que a gente presta. E a gente aumentou, né? Porque a gente só atendia Venâncio, que é a nossa localidade, e Laje do Muriaé, que é pertinho ali. É 5 quilômetros da onde a gente está localizado. A gente, na pandemia, ampliou para Retiro do Muriaé. Sim. Também. Então a gente já atende ali o nosso ciclo ali, que é Retiro, Laje, Venâncio. A gente faz um trabalho bem feito. A gente tenta levar para os nossos clientes rapidez, porque o cara, quando pede comida, ele está com fome, tem pressa. Então a gente tenta entregar o mais rápido possível e com o maior alto padrão de qualidade que a gente consiga mandar. Certo. Para você que está vendo só a gente falar em comida aqui, só em coisa boa, vai estar passando aqui o telefone da chuleta do Tatão. Isso. Para quem quiser fazer entregas em Laje do Muriaé, Venâncio e Retiro. E não cobramos taxa. Não cobraram taxa de entrega? Não cobramos taxa. Acho que eu vou mudar para Retiro. Pois é, mesmo com essas altas de gasolina, sobe e desce, a gente manteve esse padrão aí de não cobrar para a galera. Tá certo. Vou pedir para você só um tempinho, porque a gente precisa de falar dos nossos patrocinadores. Pode ficar à vontade. Né? Só lembrando que o Pode Mais Podcast é patrocinado pela Ótima Solar, né? Facilidades em energia solar para baratear o custo da sua energia. Multieventos, gráfica rápida, tudo para a sua festa. Itafire, soluções em segurança para a sua construção. Canazar, assessoria contábil, né? A melhor contabilidade do mercado. Jamilton Materiais de Construção. E agora, Chuletão do Tatão. Vai estar passando vai estar passando aqui, ó. Dito isso, né, vamos voltar para a nossa entrevista. Rafael, e depois de toda essa problemada de pandemia, parece que com a vacinação as coisas estão voltando ao normal. Começa a fluir. Né, e parece que está havendo um reaquecimento, uma retomada da economia. Como é que você está vendo esse processo? Está lento? Tá legal? Olha, eu vejo com muita esperança. A gente tem esperança de que a gente tenha dias melhores, né? Mas já caminha pareado com o que era antes da pandemia, né? O comércio já reaqueceu, as pessoas já começam a sair sem medo, né? Porque as pessoas, ainda mais idosos, né? Que a gente tem um público alto de idosos também, ficavam com medo de sair de casa, né? Por causa da pandemia e daquela pressão da mídia, né? Então hoje a gente já caminha já para a normalidade. Graças a Deus, a gente espera que não surja nada pela frente, porque quando a gente imaginava que estava caminhando, veio a guerra. Aí deu uma travada, eu acho que agora em setembro vai descer algum EP. Alguma coisa vai acontecer, porque esse ano não vai. Tá estranho. O negócio tá estranho, né? Acaba uma coisa, vem outra, né? Mas tá caminhando para dias melhores. Né? O comércio já restabeleceu.
Os 15 funcionários que tinham sido demitidos já foram todos Todos recontratados. recontratados, Então, isso que eu ia perguntar. então são 15 famílias já que hoje respiram melhor, né? Não só, a gente não trabalha só pela nossa família, mas sim por mais 15 famílias que estão lá dependendo do que aquilo funcione, e a gente fica muito feliz com isso. Perfeito. Hoje 15 famílias, né, estão respirando melhor porque a economia está retomando. Mas a gente sabe que a gente está passando por um momento crítico, né, justamente por causa da pandemia, por causa da guerra e por vários outros fatores, né, que poderiam ter sido melhores administrados, mas infelizmente não foram nesse último governo. Como que você vê, Rafael, o atual cenário político do Brasil e principalmente de Itaperuna, que é a cidade onde a gente mora hoje? Então, Fred, a política, né, eu sou um cara que sou muito politizado, gosto de política, gosto de participar. O país hoje está polarizado, né? Então a gente tem uma rachadura, né, no país. Eu acho que isso não é bom para a nossa sociedade. A gente precisa de união, né, para que as coisas comecem a andar. Eu torço para que os nossos gestores, futuramente, eles consigam pensar mais em criar emprego, possibilidade de trabalho para a nossa população. Acredito eu que a maioria das pessoas, elas querem dignidade, emprego, trabalho, para poder sustentar sua família, né? E não apenas auxílios, né? Esmolas, que são colocados na mesa, que a gente sabe que isso não tem, é somente uma forma de prender o eleitor, de fazer ele ficar dependente daquilo ali. Eu acredito que a gente precisa de que as pessoas se eduquem, né? Investimento em educação, em saúde, que já e que isso é clichê, né? Toda campanha vai melhorar a educação, vai melhorar a saúde e as coisas nunca mudam. Mas se melhorar, como é que a gente vai falar na próxima campanha? É verdade, é isso, né? Esse é o problema. Então, a verdade que é o que eu torço, né, e espero que aconteça, é que a gente consiga dar emprego e dignidade para os nossos brasileiros, né? E pensando numa política municipal, né, eu vejo com muita tristeza o momento que a gente vive, né? Porque entra governo, sai governo, e a mesmice continua, né? De as pessoas usarem a política para benefício próprio, né? Não usar a política para fazer a política de verdade, que é para o bem de todos, olhar para as comunidades, olhar para aquelas pessoas mais carentes, para as pessoas que precisam realmente de alguma coisa. Então a gente olha com tristeza, mas com esperança também de que surja alguma coisa nova, diferente, que possa vir a melhorar. Que possa realmente usar a política para o bem do povo. Que as pessoas usam hoje a política para benefício próprio. Então, isso que é o triste. A gente está falando aqui da política de Itaperuna, mas você é representante de um distrito, de Comendador Venâncio. Na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar a política de Itaperuna e principalmente a política dos distritos, que eu andei acompanhando algumas ações que foram feitas em alguns nos distritos, e o que eu vi foi desolador, né? Foram ruas abandonadas, esburacadas, moradores pisando na lama, enquanto o governo daqui de Itaperuna está gastando uma fortuna para asfaltar onde já está até calçado. Sim. Né? Como que você vê, né? O que você acha que pode ser feito para melhorar essa situação? Então, Fred, é complicado, né? Porque o que acontece? Os distritos, eles são abandonados desde sempre, né? Pelos governos. E os gestores do distrito, às vezes, até têm boa vontade, mas não tem o caminho, né, para fazer e trazer não só calçamento, não só estrutura sanitária, que a gente precisa muito, mas também em termos de cultura para os jovens, que os distritos não tem nada. Itaperuna, centro de Itaperuna, muito pouco. Os distritos nada tem, né? Em relação a esporte também, que também não tem nada nos distritos. Saúde, né? Tudo que você vai fazer em relação à saúde de distrito, você tem que se deslocar. Nós, por exemplo, a gente está a 25 quilômetros da nossa cidade, então você tem que andar 25 para vir, 25 para voltar, 50 quilômetros para você ter um atendimento médico. Sim, e a prefeitura fornece transporte lá? Não fornece. É tudo parte do bolso do morador. Se a pessoa passar mal e não tiver dinheiro para pegar uma condução, tá enrolado. Morreu.
tem a ambulância, mas a ambulância é para caso crítico e também não funciona 24 horas, né? A pessoa tem que ter hora para passar mal, né? Só pode passar mal na hora que a ambulância estiver disponível. Exatamente. Então a gente precisa de muita estrutura, os distritos. Não só Venâncio, mas todos os distritos. Raposo, por exemplo, que é muito próximo a mim ali, uma cidade turística que no posto de saúde não funcionava durante a semana, só funcionava aos fins de semana quando tinha turista. É um absurdo. Parece que só começou a funcionar depois de uma pressão muito grande. Depois de uma pressão muito grande, exatamente. Então a gente precisa mudar o nosso olhar, né, o nosso pensamento, né, mobilizar as pessoas para que elas entendam que elas têm muito mais direito do que elas pensam que têm. E tem muito mais força do que elas pensam que têm também. Então, se a gente conseguir mobilizar as pessoas, pressionar o poder público a fazer mais, vai se fazer mais. Assim como o Raposo conseguiu. Perfeito. Se a gente conseguir mobilizar, a gente vai conseguir muito mais coisas, porque o distrito não tem estrutura de nada, nem de cultura, nem de saúde, nem estrutura sanitária. É complicado, falta água, né? Então são problemas básicos que nós sofremos lá no dia a dia, isso é recorrente, e a gente precisa mudar, precisa acontecer alguma coisa diferente para que isso mude. Uma renovação... Acredito que uma renovação... No executivo e no legislativo? No legislativo, uma renovação no executivo e no legislativo. E falando em renovação em legislativo, você tem planos políticos, Rafael? Eu tenho. Eu acho que é público e notório já, né, das pessoas que eu criei uma paixão mesmo pela política. A mosca verde da política me picou. Eu tenho uma paixão que se criou dentro de mim, né? É um desejo de ajudar aqueles que mais precisam, né? Ajudar aquelas pessoas que não sabem do direito que têm, não sabem do poder que têm, entendeu? De cobrar dos seus direitos, de fazer as coisas acontecer e de ter dignidade, né? Porque a gente que está envolvido, né, com as pessoas, a gente sabe que tem um caminho de ajudar e que os políticos não fazem. Então, acredito que com uma renovação, com uma chance da gente poder mostrar que é capaz de mudar, né? Rafael, hoje nós temos uma situação política aqui em Itaperuna, na qual nós temos o prefeito, 13 vereadores, dos quais 12 são da base do governo. Ou seja, o prefeito tem uma facilidade muito grande, né, de governar, entre aspas, né, porque não tem praticamente oposição, não tem ninguém que fiscalize, porque está todo mundo hoje, praticamente 99% da Câmara hoje é base do governo. O que você acha que pode ser feito para mudar a mentalidade do eleitor, para que haja uma renovação onde os vereadores cumpram realmente o seu papel de fiscalizar, de propor leis, ao invés de ficar sendo subservientes ao prefeito, igual nós temos hoje aqui na nossa região? Então, Fred, ótima a sua pergunta. Por quê? A população, se ela começar a enxergar a política, começar a analisar a política de uma forma, ela vai entender, falar assim, 12 vereadores são base do governo, e o que esses 12 vereadores fazem? Eles só elogiam o trabalho do prefeito e seus secretários, ou esses 12 vereadores trazem ao prefeito críticas, nem que sejam construtivas, né? Então a gente precisa fazer essa análise e fica a cargo... Deveriam ser sempre construtivas, né? Isso aí, fica a análise dos nossos munícipes, né? O que eles veem disso? Eu, particularmente, só vejo elogios, né, de asfalto nas ruas, isso e aquilo. Não vejo a crítica na falha do governo, porque ninguém é perfeito, governo nenhum é perfeito. Sim. E o trabalho do vereador é fiscalizar onde está errado. Se ele é a base do governo, vai chegar no seu prefeito, está acontecendo isso de errado, eu preciso que você veja isso aqui para mim. Eu não vejo acontecer isso, eu só vejo essa... Nós uma anuência muito grande, né? Todos os vereadores balançando a cabeça, dizendo sim para o prefeito. É só acompanhar as reuniões da Câmara, dia de segunda e quarta-feira, que a população vai enxergar isso, vai ver que não tem fiscalização por parte desses vereadores, né? A gente vê que tem uma vereadora que é a oposição, que às vezes as pessoas acham que ela bate demais, mas ela está fazendo o papel dela. A princípio ela é a única que está fazendo o papel. Isso, dela. A única que faz o papel dela,
que é de fiscalizar, já foi no postinho de saúde, falta de remédio, né? Já foi na UPA, atendimento com falha, precário. Já foi nas escolas, merenda precária, né? Então, acredito que seja esse o trabalho do vereador, além dela estar nas ruas, né? Eu tenho até ela como um grande exemplo para mim, que pretendo pleitear uma carteira em 2024. Acho o trabalho dela muito bonito, é um trabalho que eu me espelho, porque é aquilo que a gente estava falando há pouco atrás, né? O trabalho que é voltado para aqueles que mais precisam, para aquela pessoa que está sofrendo, para aquela pessoa que não sabe o caminho que tem que correr, quais são os seus direitos. Porque a gente tem direito de ter remédio na farmacinha, as nossas crianças têm direito de ter uma merenda, uma educação de qualidade. Isso aí. Uniforme, atendimento no UPA escolar. Tem que ser de qualidade, porque a gente paga muito imposto, cara. Então, né, a gente tem os nossos deveres como cidadão, mas a gente também tem os nossos direitos e a gente tem que saber como cobrar. Então eu vejo aquele fazendo um trabalho que não é de ataque pessoal ao governo, né, de forma nenhuma. Eu nunca vi ela fazendo ataque pessoal, porque eu acho que tem que ser assim. Você tem que atacar a política, né, a pessoa, e não a pessoa. Então ela faz críticas para que se construa uma Itaperuna melhor. Então isso que eu acho muito bonito nela e espero que ela continue assim, e eu aprendo muito com esse trabalho. Quero parabenizar a vereadora também pelo excelente trabalho que vem fazendo, né? Parabéns. Rafael, nosso tempo está terminando, tá? Queria mais uma vez agradecer, mas eu vou deixar para você aqui a câmera para você dar uma palavrinha para a população de Itaperuna. Eu quero te agradecer primeiramente, Fred, pela oportunidade de estar aqui, as pessoas conhecendo um pouco da minha história, da história da minha família, a história do restaurante ao qual eu faço parte, né, que é o restaurante Chuletão, fazer propaganda aqui mais uma vez. Agradeço a você. Lembrando que o Chuletão é o mais novo patrocinador do Pode Mais Podcast. Isso daí. Eu quero agradecer a vocês que acompanharam a entrevista. Foi um prazer estar falando um pouquinho da minha história e dos meus projetos futuros, né, para vereador. Tá certo. Já para a próxima eleição, 2024? Já, 2024, se assim Deus permitir, a gente vai estar concorrendo a essa cadeira aí para ver se a gente consegue fazer alguma coisa de melhor para Itaperuna. Tá certo, meu amigo. Então, muito obrigado. Prazer. Obrigado você pela sua presença. E para você que gosta de conteúdo de qualidade como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube, Pode Mais Podcast, compartilhe, né, comente, deixe o seu like, que muito ajuda a divulgar o nosso trabalho. E até a próxima. Tchau.